Boa tarde, gente. É com gratidão que eu inicio a minha apresentação por estar em mais uma edição da TDC, né? É com muita alegria que eu celebro essa oportunidade de crescer e apoiar o crescimento de outros profissionais. E vamos que vamos. Esse é o descritivo original da palestra, né? Que está no site da TDC, mostrando o horário que a gente vai iniciar. Para mim, é muito importante o horário, porque na minha última apresentação de DevOps, acabou que o tempo foi curto, teve problema técnico, então eu fico muito ligada no tempo, né? Vou até ligar meu cronômetro aqui para mim não perder o rumo. Nesse slide eu falo um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou a Ana, a Aninha, a Kari, a Karinani, a Nani, como o pessoal preferir chamar, né? Eu sou uma cientista da computação que sonhava em ser professora e que hoje eu me especializo em pessoas e em agilidade. Nessas fotos eu trago um pouquinho sobre mim, sobre a minha família, né, que é a minha base, o meu filho, que é o Rafael, o meu cachorrinho. Aqui também eu trago algumas fotos de algumas apresentações que eu fiz, alguns eventos que eu participei, algumas premiações que eu conquistei gerenciando projetos, né? Eu sou formada em bacharel em ciência da computação pela Universidade de Vila Velha, eu sou pós-graduanda em gerenciamento de projetos de TI e gestão de pessoas e lideranças também pela UniBF, né? Tenho certificação como Scrum Master, tenho certificação em Management 3.0, em OKR Coach, em Agile Coach, e você pode perguntar, porque é importante apresentar isso aqui, porque como uma mentora eu tenho que estar preparada. Então, a minha preparação ela tem que ser feita por mim, para mim e para as pessoas que eu vou acompanhar o desenvolvimento. Aqui eu trago, né, a logo de algumas organizações onde eu participei no meu desenvolvimento de carreira. Eu sou muito grata por todas essas oportunidades que eu tive, porque se hoje eu sou um profissional que consegue dar conta do que eu dou conta, tem um pouquinho de cada experiência em cada organização onde eu passei, né? Hoje eu atuo como Scrum Master na Jet Business, no produto New, né? Sou mentora voluntária de mulheres no projeto Mentoraí. Também sou voluntária mentora voluntária de mulheres na comunidade Mulheres Agilistas e de forma independente do gênero das pessoas, eu apoio as pessoas que querem se desenvolver na carreira, né? Independente de ser homem, de ser mulher, mas tudo de forma 0800 e conforme a disponibilidade de agenda e interesse das pessoas que me procuram. Eu sou entusiasta sobre felicidade no trabalho, comunicação não violenta, crowdsourcing e custom success. Ali do lado eu trago o Mário, né? Que o Mário significa para mim vitória no final de cada fase e evolução que a gente tem que desenvolver ao longo de uma fase e chegar no final vai encontrar a vitória, mas vem uma fase mais forte. Então esse é o significado que o Mário tem para mim e eu como gamer não poderia ter personagem melhor para me representar. Essa é a agenda que a gente vai estar seguindo, né? Eu vou falar sobre, mostrar alguns casos, vou falar sobre sororidade, sobre o que é mentoria, sobre quais as qualificações eu preciso ter para ser uma mentora, qual organização é necessária para eu atuar como mentora, como colocar a mão na massa, quais os benefícios dessa atividade para uma mentora, quais os benefícios dessa atividade para uma mentorada, quais os cenários que eu encontrei quando eu iniciei essa caminhada como mentora, né? Alguns resultados que eu vou estar apresentando, vou estar falando sobre como que os homens podem apoiar na inclusão de mulheres, vou apresentar o meu apoiador e falar um pouquinho sobre as minhas mentorias e abrir um espaço para vocês estarem fazendo algumas perguntas. Aqui eu trago alguns casos, né, algumas notícias que são bem importantes para contextualizar o início da nossa palestra e por que nós estamos aqui para poder falar sobre esse assunto, né? Mesmo com a inclusão mais elevada, mulheres são minorias em TI, a difícil missão de ser uma mulher no mercado de TI, porque elas ainda são minoria no setor de tecnologia, apenas 15,53% dos alunos de cursos relacionados à computação são mulheres, e porque 79% dessas alunas desistem do curso no primeiro ano, e porque 81% das mulheres, 81% das mulheres já sofreram algum tipo de preconceito de gênero no universo da tecnologia. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a palavra sororidade, né?
que tem um amplo significado, que quer dizer respeito ao comportamento de não julgar outras mulheres e ainda assim ouvir suas reivindicações. A sororidade é um movimento importante, pois é preciso desconstruir a rivalidade que foi colocada para as mulheres e, no lugar dessa rivalidade, pautar um sentimento de união, de apoio, de compartilhamento, de apoio, de ajuda, né? E muitas vezes esse termo sororidade, ele é erroneamente interpretado como se obrigasse outras mulheres a tão simplesmente gostar de outras mulheres, mas não é isso. A questão da sororidade refere-se a você ter empatia e sobre o exercício de cada mulher de se colocar no lugar de outra, respeitando os seus respectivos contextos, e nada melhor do que uma pessoa que passa por dificuldades para poder estar entendendo as dificuldades daquele tipo de pessoa. O que é mentoria? Mentoria é uma ferramenta de desenvolvimento profissional com o propósito de agregar conhecimento e orientação. A mentoria é feita com um profissional com experiência e expertise em uma área específica, com que tem menos experiência, mas que deseja crescer profissionalmente. O mentor apoia o mentorado, fornece insights, reflexões e compartilha experiências e conhecimentos e traça uma rota para que esse profissional possa estar se desenvolvendo. Só um minutinho que meu slide não quer passar. Tenta aí, gente. Probleminha técnico aqui. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho aqui de quais qualificações eu preciso ter para ser uma mentora. A primeira qualificação que você precisa é que você seja um profissional que tenha uma experiência na área e com uma expertise necessária sobre o assunto. Você deve estar atualizada, né? Deve estar conhecendo as últimas novidades sobre aquela área e ter disposição para aprender. Porque você tem que levar em consideração que você tem que ter disposição para aprender por você e pelas pessoas que você está mentorando. Então, esses 3 pontos são os principais que você precisa para ser uma mentora. Como a gente está falando de TI, então você tem que ter experiência, por exemplo, eu sou profissional de teste, eu quero ser uma mentora da área de teste. Então, você tem que ter experiência sobre essa área. Eu quero ser uma mentora de produto, uma mentora de agilidade, uma mentora de programação. Então, é muito importante que você tenha um conhecimento apropriado para estar se lançando nesse ramo de mentoria. Qual organização é necessária para atuar como uma mentora? Gente, o primeiro passo que a gente precisa para iniciar essa organização como mentora é mapear os nossos conhecimentos. Você deve mapear o seu conhecimento. Qual tipo de conhecimento é necessário hoje para mim ser uma mentora de agilidade? Eu preciso estar conhecendo vários frameworks, estar entendendo de pessoas, estar sabendo as novidades que estão saindo, as novas formas de gerenciar. Eu tenho que estar por dentro de tudo. Então, é muito importante você fazer um mapeamento do seu conhecimento. Eu sei A, B, C e D, né? Mas eu não sei muito eu não conheço muito, mas você pode estar se atualizando e mapear aquele conhecimento que você tem domínio para você estar aplicando nas suas mentorias. Outro ponto muito importante da organização qual é a sua disponibilidade? Eu tenho disponibilidade só no final de semana. Não, eu tenho disponibilidade alguns dias da semana, né? Então, é muito importante você montar uma agenda para essa organização inicial. Criar materiais também é outro ponto de organização. Ana, é necessário criar materiais para toda a sessão de mentoria? Não, não é necessário. Você pode... Alô? Ixi, tá parecendo que tá caindo. Você pode criar materiais, sim, em alguns momentos, em algumas sessões que eu aplico, eu preciso de ter material pronto, mas em algumas sessões a gente bate um papo, tem uma conversa, direciona um caminho apenas com anotações breves. Você também tem que mapear as ferramentas que você vai utilizar nesse início, né? E outro passo muito importante, que às vezes cai no esquecimento, né? Quando a gente está nesse início, que a gente não sabe muito bem o que a gente vai fazer, mapear uma rota junto com a mentorada. Entender quais conhecimentos que a sua mentorada tem, onde que ela quer chegar, o que ela tem, qual é o foco dela, o principal foco, aquilo que ela
quer que você realmente apoie no desenvolvimento dela, porque é muito normal a gente iniciar essa sessão de mapeamento inicial e ela falar, eu quero chegar de A até C, mas daqui a pouco, na segunda sessão, ela diz assim, não, eu quero chegar até o conhecimento de F, e agora meu foco é esse, não é mais aquele. Então, está sempre evoluindo. Então, estar mapeando essa rota junto com a mentorada é muito importante. Você tem que ter muita boa vontade, muita disposição, né? E você tem que ter muito amor no coração também, porque mudanças acontecem, às vezes tem que remarcar uma agenda, às vezes você tem que flexibilizar porque deu um problema técnico, faltou energia. Então, gente, esses são os passos iniciais para a gente iniciar nessa carreira de mentoria. Ana, quais são as formas de se colocar a mão na massa? Hoje existem duas formas de mentoria que são aplicadas: o voluntariado e a atividade remunerada. Eu tenho umas propriedades para falar sobre o voluntariado, porque é a atividade que eu exerço hoje, né? Mas eu vou te dizer o que você pode fazer para estar iniciando no voluntariado. Você pode estar procurando comunidades que fazem esse programa de mentorias, que abrem determinados períodos do ano, onde abre para você ter a oportunidade de ser mentor, mentora, e abre a oportunidade de outras pessoas se candidatarem a serem mentorados. Existe também sites, né, que se dispõem a estar fazendo essa ligação e está dando oportunidade para quem quer iniciar na carreira de mentor e de mentora. E também existe a forma um pouco mais independente, que é criar perfis em redes sociais, onde você vai disponibilizando alguns materiais de forma gratuita, falando dessa atividade que você exerce, né? E vai divulgando materiais e vai disponibilizando as suas mentorias, seja ela de forma voluntária ou como uma atividade remunerada em alguns casos. Quais são os benefícios dessa atividade para a mentora, né? Os principais benefícios são esses que eu mapeei, mas existem inúmeros benefícios, né? Mas, por exemplo, a revisitação de suas habilidades e experiências. Às vezes você, como um profissional que tem um certo tempo de experiência, né? Você cai no esquecimento algum framework que você usa, algum aprendizado que você teve, algum estudo de caso que aconteceu, alguma situação que aconteceu na sua empresa, e quando você vai passar esse conhecimento para alguém, você revisita as suas habilidades e experiências que você viveu. E aí você traz aquilo à memória e você pode também estar empregando no seu dia a dia, no seu trabalho, na organização, entendeu? E realização pessoal. É muito gratificante você ver que o direcionamento que você está dando de carreira na vida de uma pessoa está surtindo efeito. Então, um dos maiores benefícios para a mentora, eu digo que nesse caso é a realização pessoal, porque seria algo gratificante que às vezes até nem o dinheiro paga, sabe? Você vê a evolução de uma pessoa e tirar a pessoa de uma situação A e colocar ela numa situação B. Não colocar, né? Mas apoiar que ela saia de A e ela chegue em B. Outro ponto é a chance de deixar o seu legado. Se eu estou aqui com o meu mentorado, eu planto uma semente na vida dele, ele vai virar uma árvore, ele vai dar outros frutos, ele vai comentar com as pessoas aquele valor que eu gerei na vida dele e aquele apoio que eu dei para ele. Então, ser um mentor também é a oportunidade de deixar o seu legado. Outro ponto é o aprendizado e a atualização. Porque você tem que estar preparado para você e para outras pessoas. Então, a mentoria, ela te incentiva, ela te acelera o seu aprendizado em relação eu preciso conhecer, por exemplo, OKR. Eu não conheço OKR ainda. Não, mas, poxa, na minha mentoria, a pessoa tem essa necessidade de pelo menos conhecer. Então, você se incentiva a estar se atualizando e conhecendo mais coisas, porque você tem que apoiar outra pessoa. Então, essa parte do aprendizado e atualização, ela é bem frequente na mentoria, é um benefício grande, né? Reconhecimento corporativo, eu diria que existem empresas que elas veem os seus profissionais de uma forma diferenciada, porque eles exercem a atividade de mentoria. Então, como ele vê a pessoa como uma pessoa que tem capacidade de desenvolver outras pessoas, poxa, esse talento é diferenciado. Eu quero esse talento aqui para desenvolver as pessoas da minha empresa. Eu quero ter essa pessoa aqui para ela poder transformar o ambiente, mudar a cultura, direcionar os funcionários da minha empresa. Então,
é outro benefício muito importante. Networking também, porque é como se fosse uma propaganda boca a boca. Aquilo que você faz de bom, que gera valor para as pessoas, vai ser falado e você vai criar uma rede, porque eu vou falando que você é bom, que você apoia, que você acontece, que você faz aquilo, que você tem garra, que você tem energia, que você tem compromisso com as pessoas que você pega para mentorar, né? Amizade também é um benefício que eu coloco aqui nessa lista de benefícios, porque é comprovado que existem amizades duradouras que são desenvolvidas nos períodos de mentoria. Então, é uma relação muito forte que se torna entre o seu mentorado e o seu mentor. E um outro benefício que atrai os olhos de algumas pessoas seria que pode se tornar uma carreira. Hoje eu posso estar desenvolvendo essa atividade de uma forma voluntária, sem receber nada em troca, só esses benefícios que eu listei aqui para vocês, mas no futuro pode ser uma carreira, pode abrir uma porta de uma oportunidade para que eu possa desenvolver isso e estar recebendo por esse trabalho, como existem muitos profissionais que exercem essa carreira de forma, essa atividade de forma remunerada, que se torna uma carreira. O meu slide não está querendo passar, galera. Gente. Passou. Vamos lá. Quais os benefícios dessa atividade para a mentorada? Oportunidade de acesso a alguém que possa fornecer aconselhamento e encorajamento baseado em experiência, conquistar melhores habilidades e conhecimentos que podem se transformar em melhores oportunidades de carreira, inúmeras dicas sobre ambiente corporativo e as culturas de distintas organizações, inclusão mais rápida no mercado de trabalho. Eu acho que esse é um dos benefícios assim que seria um dos primeiros que eu citaria, né? A redução do período de tempo de capacitação, né, nessa parte de transição de carreira ou de início de carreira. De forma nenhuma, com esse ponto aqui, eu estou dizendo que não é importante você fazer uma faculdade, fazer cursos profissionalizantes, curso de direcionamento. Não é isso. Seria que, por exemplo, em vez de você... Eu quero mudar agora para a carreira de TI. Então, eu preciso de 4 anos para me formar na faculdade e me tornar um profissional dessa área. As mentorias, elas aceleram isso. Então, a faculdade é muito importante, os cursos, as formações, os workshops que vocês participam, com certeza. Mas a mentoria, ela te dá uma visão, é como se o mentor pegasse você, antes de você ter, talvez, todo o conhecimento necessário, ele abrisse uma caixinha e colocasse na sua mão e dissesse, isso aqui é o que acontece no dia a dia. Com isso aqui que você vai estar preparado. Todo conhecimento é válido, mas a gente, nesse direcionamento, né, é onde acontece essa inclusão mais rápida no mercado de trabalho, seja na transição de carreira, ou seja, para quem vai iniciar uma carreira. Aqui eu trago pontuado, né, os cenários que foram encontrados por mim nas mentorias, nas mulheres que eu pude iniciar esse acompanhamento, né? Dificuldade de trilhar a transição de carreira sozinha. Algumas delas tinham tentado iniciar, começaram a estudar, mas encontraram muita dificuldade, principalmente na área de ter que correr atrás de uma vaga. Algumas tinham até certificações já, mas essa inclusão estava um pouco difícil, né? Baixa autoestima, falta de crença nas próprias capacidades, insegurança pela dificuldade da área de TI, porque quando você fala que você vai para a área de TI, as pessoas falam, mas é muito difícil, aula é coisa para homem, você está cursando um curso de TI, nossa, os meus amigos homens, eles desistiram, você acha que você é mulher, não vai desistir? Essas são as coisas que nós mulheres escutamos, né? E existem também mulheres que desistiram do sonho que tinham há um tempo atrás de ser profissional de TI já na faculdade, porque desde a faculdade começaram a ouvir coisas que não incentivavam muito elas a trilharem esse caminho. Aqui eu trago por cima, né, alguns resultados dos meus mentorados. Eu não podia citar nomes, trazer
muitos detalhes de informações, mas eu acho importante trazer esses pontos aqui para vocês, né? Hoje eu tenho mentorados meus que são certificados em agilidade, eu tenho profissionais concorrendo a vagas de TI, eu tenho profissionais que se sentem mais seguras, profissionais que estão motivados para encarar a carreira, que já entenderam, não vai ser fácil, mas eu estou aqui no gás, eu estou aqui alimentando que eu vou chegar lá, eu vou conseguir. E existem profissionais também que já estão com condições de atuar no mercado de trabalho. Esse ponto é muito importante, porque às vezes o pessoal fala assim, não vou participar da mentoria, será que no final da mentoria eu vou estar capacitado, eu vou estar com condições? Um mentor que está pronto para te atender, pronto para te orientar, ele consegue te passar uma segurança, te passar informação de uma forma tão segura, um direcionamento tão bom que você consegue chegar com condições de atuar no mercado de trabalho. É claro que a gente orienta também que o mentor não fique só o mentorado não fique só na mentoria, que ele consulte os materiais que a gente apresenta, que ele faça leituras de assuntos que ele não conhece, onde a gente direciona artigo, material, ferramenta, e isso facilita a inclusão também dele no mercado de trabalho. Aqui eu trouxe, gente, alguns pontos sobre o homem na inclusão de mulheres. Por que é importante falar disso? Eu sei que a palestra ela tem um tema direcionado mentoradas, como que a gente apoia mulheres, mas eu acredito que para a gente falar de inclusão, de conscientização, a gente precisa da participação de todos, é muito importante isso. Então, um dos primeiros pontos para que a inclusão de mulheres ocorra é que a gente comece a incluir os homens nessa mudança, seja fazer materiais de conscientização, palestra, workshop, nas empresas, conscientizando, porque muitas vezes os cargos de liderança, eles são ocupados por homens, e se a gente trouxer iniciativas que fazem a inclusão de mulheres para eles, aqueles que têm a cabeça mais aberta, que estão abertos à mudança, eles vão apoiar. E isso eu vejo bastante, as pessoas falam que tem dificuldade de ser incluída, mas às vezes as mulheres não são incluídas, talvez porque algumas mulheres que já estão lá naquele espaço, elas não conseguem trabalhar um pouco essa conscientização da inclusão, né? Então, fazer gênero parte da gestão de talentos, isso é um trabalho que pode ser feito com o RH das empresas, né? Então, também pode ser que nesse setor da sua empresa só tenha homens, mas chegar lá esclarecendo o que é possível fazer para estar incluindo mulheres, treinamento e tutoria sobre igualdade de gênero, né? Ajudar a formar novos líderes com novos tipos de mente, que tenham a visão de inclusão, né, de diversidade, dar oportunidade para mulheres atingirem cargos de liderança, isso é muito importante, e incentivar as alunas de TI e promover um ambiente. Esse ponto aqui, para mim, também é muito importante, porque isso aqui eu já vivenciei, né? Às vezes, a gente, quando está na faculdade de TI, a gente não é incentivado a continuar os nossos estudos. Às vezes, a gente passa por situações dentro de sala de aula. Existem pessoas que falam que isso não existe, mas eu vivenciei essas coisas. E muitas vezes, dentro de sala de aula, a gente sofre também com isso. E não existe um ambiente seguro para que a gente possa expor nossas ideias. Às vezes, expor as nossas dúvidas. Às vezes, uma dúvida ser sanada de uma aluna é uma dificuldade muito grande dentro da sala de aula. Então, esse ponto de apoiar as mulheres desde o tempo que elas estão estudando é muito importante. E esse ponto, ele impacta no mercado de trabalho. Mas não é um problema só no mercado de trabalho, é um problema desde a formação da mulher na área de TI. Aqui eu trago, né, a foto do meu apoiador, do meu mentor, que é o Christian Mello, né, que ele é engenheiro DevOps lá na ZUP. Em junho do ano passado, a gente iniciou um trabalho onde ele se tornou meu apoiador, meu mentor em DevOps, e eu também apoio o desenvolvimento do Christian nos assuntos que eu domino. Então, eu tive a oportunidade de participar da TDC na versão anterior, né, na trilha de DevOps ao lado dele, apresentando o nosso projeto. Isso é um motivo de orgulho para mim, e eu trago o Christian aqui como um exemplo de homem que empodera a mulher, porque é muito importante as mulheres apoiarem outras mulheres,
mas existem homens que podem apoiar outras mulheres, e isso é muito legal. Existem também mulheres que podem apoiar outros homens, e eu faço esse trabalho também, e isso também gera muita no meu coração, muita satisfação de ver outros profissionais se desenvolvendo, independente do gênero, né? Então, esse aqui que eu trouxe para mostrar para vocês é um exemplo de um homem que pode apoiar uma mulher, independente daqueles pontos que eu já tinha colocado anteriormente. Aqui eu trago, né, a divulgação do trabalho que eu faço. Hoje eu sou mentora lá no Mulheres Agilistas, né? Falo sobre os frameworks de agilidade, falo sobre metodologias ágeis, falo sobre como que eu preparo algumas mulheres para participar de entrevistas de emprego, faço esse direcionamento e apoio as mulheres que querem fazer a transição de carreira para a área de TI. Lá eu tenho profissionais do ramo comercial, ramo de arquitetura, pessoal da área de teste, pessoal que é administradora já. Então, assim, quando eu iniciei esse trabalho no Mulheres Agilistas, eu achei que eu teria, como que eu posso dizer para vocês? Que eu teria mulheres querendo saber mais de agilidade, mas o público que veio para mim foi mais aqueles que queriam a transição de carreira. E com isso eu tive que falar mais sobre desenvolvimento de software, apresentar os termos que a gente usa, composição de equipe, falar de outros assuntos, programação, arquitetura, coisas diferenciadas de agilidade, mas foi um desafio para mim também, porque eu cresci com essa oportunidade. Já lá no Mentor aí, eu falo sobre OKR, falo sobre Management 3.0, falo sobre projetos, como gerenciar os projetos utilizando o Scrum. Então, assim, são formas diferentes de voluntariado que eu falei com vocês. Aqui eu atuo na comunidade e aqui as inscrições elas abrem um período de tempo e a gente tem um tempo para executar essas mentorias. E o outro trabalho que eu faço, que é no Mentor aí, ele é aberto o ano todo, é só chegar lá no site, clicar no link, solicitar a sua ajuda, a gente mapeia a rota que você quer traçar e a gente te atende conforme a sua agenda e a minha. Então, eu queria trazer essa clareza para vocês e eu queria deixar claro que quando eu iniciei nessa área de mentoria, eu nunca tinha mentorado, o que eu tinha desejo, acho que de um tempo atrás, era de ser professora, né, de estar apoiando as pessoas, de estar ensinando, e eu acho que isso falou forte no meu coração com essas oportunidades de trabalhar como mentora. Foi difícil, mas eu iniciei dessa forma que eu expliquei para vocês, com a organização, entendendo, mapeando aquilo que eu já conhecia, aquilo que eu precisava, né, conhecer também para poder estar agregando mais, gerando mais valor para as minhas mentoradas. Aqui eu trago um vídeo, gente, que eu vou apertar aqui para vocês verem direitinho. Aí a gente já fala de novo. Outro dia eu ouvi um homem falando na rua. Só podia ser mulher. E eu realmente não entendi o que ele quis dizer. Então eu resolvi procurar. E eu achei um monte de coisa legal. Como o bot salva-vidas. Sabiam que ele foi inventado por uma mulher? Os painéis de energia solar também utilizam pesquisas de uma mulher. Só podia ser mulher, né? A primeira negra a ter um doutorado pelo MIT. A tecnologia por trás do Wi-Fi e do GPS. Mulher, né? Já ouviu falar do computador quântico capaz de resolver problemas quase impossíveis em segundos? Os experimentos de uma brasileira são usados em sua aplicação. Se hoje eu posso procurar tudo isso na internet, é graças a uma mulher que fez o primeiro algoritmo e tornou-se a primeira programadora da história. Assim eu descobri que o mundo está cheio de mulheres incríveis. É só procurar. Esse vídeo é muito top, gente. Toda vez que eu assisto, meus olhos enchem de lágrimas, porque só podia ser mulher mesmo, né? Deixa eu só passar o próximo slide aqui, gente. E para finalizar aqui a apresentação, né, gente, eu trago aqui uma frase do pai da computação, que é o Alan Turing, né?
que diz que eu acredito que às vezes são as pessoas que ninguém espera nada que fazem as coisas que ninguém consegue imaginar. E quantas vezes nós, por sermos mulheres, somos as pessoas que ninguém espera nada, sabe? E essa frase, ela fala muito do meu coração, porque muitas vezes na minha caminhada de TI, as pessoas, ninguém esperava nada, ninguém esperava que eu fosse cientista da computação, terminasse o meu curso, as pessoas não esperavam que eu me tornasse uma líder de equipe, trabalhasse com desenvolvimento de software de forma ativa, né? Talvez ser mentora também é algo que ninguém esperava que eu fosse, estar na TDC também seria algo que ninguém esperava que eu chegasse aqui, né? Então, essa frase, ela fala muito no meu coração, e que vocês também descubram, né? Se vocês forem essas pessoas que existem pessoas que não esperam nada de vocês, que elas possam ver vocês realizando, porque não existe nada mais gratificante do que a gente poder realizar e provar para nós mesmos, não para as pessoas, que a gente não precisa provar nada para ninguém, mas provar para a gente mesmo que a gente é capaz, que a gente consegue, e se a gente for, a gente vai lá e alcança aquilo. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar.